Bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje continuaremos a falar sobre o livro de Daniel, o capítulo 7. Mas logo depois da vinheta. Então, no estudo passado, vimos a respeito dos dois primeiros animais, que representavam Babilônia e a Medo-Pérsia. E hoje falaremos sobre os outros dois animais. Então, o primeiro texto de hoje está em Daniel capítulo 7, verso 4. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Então vemos aqui que esse animal é representado por um leopardo. E vemos que o leopardo ele é inferior ao leão e ao urso, tanto em seu poder, em sua ferocidade. Porém, ele é mais rápido e mais ágil. Isso significa que esse reino seria muito veloz em suas conquistas. E uma coisa interessante nos diz que ele tinha 4 asas de ave. Vemos que no primeiro animal, o leão, que representava a Babilônia, ele tinha 2 asas de águia. Agora esse aqui tem 4. Ou seja, ele seria mais veloz do que Babilônia foi. E vemos justamente que as conquistas do Império Grego sobre Alexandre o Grande foram extraordinariamente velozes. De 334 a.C. até 331 a.C., ou seja, em 3 anos, Alexandre havia conquistado todo o Império Medo-Persa. E apenas em 4 anos, Alexandre tornou-se o governante do mais vasto império do mundo que havia existido. Então, se a profecia queria mostrar a respeito da velocidade grega de conquista, nada melhor seria do que usar um leopardo. Mas, além disso, usou ainda asas. Então, o leopardo com asas, ele nem tocaria no chão, ele vai muito mais rápido. Então, isso refere-se às suas conquistas rápidas, estupendas. Justamente. Vemos também um outro detalhe no texto de Daniel, o versículo 4, que diz que este animal, o leopardo, tinha também 4 cabeças. Agora, o que significa cabeça em profecia? Apocalipse capítulo 17, os versos 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então vemos agora que essas cabeças significam reis ou reinos. Então uma coisa interessante é que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego passou por um momento muito delicado. Houve traições e guerras entre si. Mas por fim, o Império foi dividido em 4 partes, para os 4 principais generais de Alexandre o Grande. E quais foram? Então nós temos Cassandro, que fica a oeste. Temos Lisímaco, que ficou com a parte norte. Ptolomeu, ficando com a parte sul. Depois Seleuco, com a parte oriental. Então vemos que o reino, esse Império Grego, foi dividido em 4 partes. Que foi simbolizado pelas 4 cabeças. Justamente. Agora em Daniel 8, o versículo 5 e 6, nos diz: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. O carneiro, que tinha 2 chifres, o anjo Gabriel nos diz que é justamente a Medo-Pérsia. Isso. Agora, o que seria esse bode que veio contra ele? Daniel 8, verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então vemos que é uma semelhança entre Daniel 7 e Daniel 8. Ele tinha um chifre muito grande, foi derrubado e surgiu 4 em seu lugar. E vemos que o leopardo tinha 4 cabeças. No mesmo capítulo de Daniel 8, versos 21 e 22, nos diz: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então já temos a informação a respeito do bode, de quem seria. É o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele.
E isso aconteceu justamente com os 4 generais de Alexandre. Eles surgiram da mesma nação, da Grécia, mas não tinha a força do seu antecessor, que era Alexandre. Tanto é que o reino teve que ser dividido. Então, o reino dividido fica enfraquecido. Justamente. Então, nós temos as semelhanças entre Daniel 2 e Daniel 7. Então, se o ventre representava, em Daniel 2, a Grécia, agora nós temos o leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave, que também representam o mesmo poder, ou seja, Grécia. Só que em Daniel 7 e Daniel 8, nós temos mais detalhes sobre o assunto. Justamente. Agora Daniel 7, verso 4. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava ou o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora, o verso 19 também nos diz: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então vemos aqui que esse animal é muito terrível. Agora temos alguns detalhes bem interessantes. O primeiro é que ele tinha dentes de ferro. E vemos que em Daniel 2, vemos que as pernas da estátua eram de ferro. E o ferro representava justamente o Império Romano. E aqui nós vemos no animal algo semelhante, que os dentes eram de ferro. Justamente. Possivelmente deve ser Roma. E o outro detalhe é que em suas unhas eram de bronze. O que significa isso? Então na estátua de Daniel 2, o ferro representa Roma. Este animal terrível, agora em Daniel 7, é o Império Romano. É a sequência. Este animal tem unhas de bronze, ou seja, ele tem elementos da Grécia. Significa que neste novo império haveria elementos da Grécia ou da cultura greco-romana. Seria uma mistura. Então Roma assimilou os deuses gregos, a filosofia, a mitologia e a arte da Grécia. Por isso as unhas de bronze. Justamente. Depois fala também que ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Vejamos o que diz a história. No livro de Edward Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano, capítulo 38 nos diz: As armas da República, às vezes vencidas na batalha, sempre vencedoras na guerra, avançaram a passos rápidos até o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. E as imagens de ouro, a prata ou o bronze, que podiam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebrantadas pela férrea monarquia de Roma. Então vemos justamente que Roma, a sua força era representada justamente pelo ferro. E continuando também, diz: o império dos romanos encheu o mundo. E quando esse império caiu nas mãos de uma única pessoa, o mundo tornou-se uma prisão segura e lúgubre para seus inimigos. Resistir era fatal e era impossível fugir. Então vemos que esse animal terrível, que pisava, quebrava todas as nações, é justamente o Império Romano. E assim, os historiadores descreveram o Império Romano. Justamente. Agora Daniel 7, verso 4. O 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. A pergunta é, por que Daniel não conseguia descrever um animal? Todos os outros Daniel conseguiu, através da natureza, buscar algum animal que caracterizasse os reinos. Neste caso aqui ele não consegue. Por quê? Em Apocalipse 12, o verso 3, nos diz: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então vemos aqui um detalhe bem interessante. Esse animal agora que é aparecido em Apocalipse tem 10 chifres, como em Daniel 7 também tem. Agora vemos que João consegue descrever esse animal. Ele diz que é um grande dragão vermelho. Agora, por que João soube descrever esse animal e não Daniel? Então, Apocalipse capítulo 17, verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e 1 já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
Então aqui está falando justamente das cabeças. As cabeças significam os 7 reis. Então aqui notamos que João conseguiu descrevê-lo, esse animal, pois era justamente da sua época. Daniel não. Daniel estava falando para uma época que viria. Ele não conhecia este animal porque este animal ainda não havia existido. O animal que eu falo, o Império Romano. O Império Romano não era da época de Daniel. Daniel vai até a Medo-Pérsia. Agora, João consegue descrevê-lo. Por quê? Fazia parte da época de João. Agora, por que João conseguia descrevê-lo? Porque João viu as suas fases. Quais? Então vemos que as 7 cabeças significam os 7 reis ou reinos de Roma. Então vejamos agora as 7 formas de governo de Roma durante toda a sua história. Primeira cabeça, a monarquia, os reis de Roma. A segunda cabeça, os cônsules. O cônsul era o magistrado supremo da república. Terceira cabeça, o decemvirato, regido por 10 magistrados. A quarta cabeça é justamente a ditadura, e Júlio César foi o último dos ditadores romanos. E agora nós temos a quinta cabeça, triunvirato, governado por 3 governantes. Temos agora a sexta cabeça, que é justamente o Império Romano, a era dos imperadores. E por último, a sétima cabeça, papado, ou papal. O poder eclesiástico governava Roma. Por que então que Daniel não conseguia descrever este animal? E os outros todos foram descritos? Porque os outros surgiram como império e acabaram como império. Roma não. Roma, ao longo do tempo, foi percebendo que ela precisava de disfarces. Então ela começa com suas formas de governo até chegar onde ela necessita, que é o império. Posteriormente a isso, ela faz um outro disfarce, que é referente ao papado, se disfarça de igreja. E por isso era difícil de descrevê-la. Justamente. Então vemos aqui que na época de João, 5 já caíram. E foram justamente a monarquia, os cônsules, o decemvirato, a ditadura e o triunvirato. Esses 5 não existiam mais na época de João. João estava na época do Império. Por isso ele sabia descrever. Ele conhecia as fases do Império Romano. Justamente. Por isso que ele fala, e um já está existindo, que era o Império. Agora o outro ainda não é vindo, que é justamente o papado. Ele só poderia surgir depois da queda do Império Romano. E o texto ainda diz que convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, a profecia diz que há um tempo determinado para este último poder, que é o sétimo. Quem determinou este tempo? Deus. Mas isso será para outros estudos. Justamente. Então vemos que tanto em Daniel 7, que é justamente esse animal terrível, e Daniel 2, que é as pernas de ferro, representam justamente Roma, em todas as suas fases. Então nós notamos que as profecias de Daniel 2 e Daniel 7 se equivalem e seguem a mesma sequência de impérios. Justamente. Nesse grande e terrível animal, nos diz que ele tinha 10 chifres, mas isso veremos no próximo vídeo. Nos aguardamos e até o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.